Saudações eruditas, sou a professora doutora Danjone Meira e estarei apresentando a segunda aula da playlist Teologia. Nesta aula irei abordar sobre doutrina da Trindade, quais são os pilares e alguns elementos históricos que contribuíram para a formação da doutrina da Trindade, especialmente considerando o período histórico patrístico, que pode ser compreendido do século I depois de Cristo ao século V depois de Cristo, mas eu prefiro delimitar do século II depois de Cristo, aproximadamente, ao século VI depois de Cristo. É importante observar a formação da doutrina da Trindade, considerando os teólogos patrísticos, desde os apologistas do século II e do século III, quando a igreja estava sendo perseguida e eles não tinham sossego para produzir teologia, segundo ressalta Alistair McGrath, por isso são chamados de teólogos apologistas, haja vista que precisavam defender a fé cristã e também preservar o cânon, guardar os escritos bíblicos, pois havia perseguição do Império Romano à Igreja nesse período, século II e século III depois de Cristo também. Portanto, estes teólogos apologistas estão em defesa da fé cristã. Disse que não tinham muito sossego para produzir teologia. Apesar disso, vemos Orígenes, da Escola de Alexandria, que produz aproximadamente 600 escritos. Embora, na atualidade, não tenhamos acesso a esses escritos, mas a história da teologia conta que ele foi um importante teólogo patrístico, especialmente por causa de sua produção teológica. Então, vemos a formação da doutrina da Trindade no período patrístico, considerando também os teólogos apologistas, mas especialmente olhando para o século IV, quando a religião cristã já está posta como oficial, como religião oficial, não há mais uma perseguição acentuada e a teologia se transforma também como debate público. É importante ressaltar que nesse período do século IV, a teologia passou a ser vista como atividade pública, em que os teólogos se reuniam no espaço público para dialogar e debater. Então, no século IV, o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., é um marco com relação à formação da doutrina da Trindade, com relação ao delimitar a doutrina da Trindade. Haja vista que se vê ali o embate de Atanásio combatendo a heresia ariana. Também no Concílio de Nicéia se ressalta a divindade pré-existência de Jesus Cristo, a dupla natureza de Cristo, humana e divina a partir da encarnação, que surge a natureza humana e permanece essa dupla natureza. Com a ressurreição, tem-se uma natureza humana com um corpo glorificado, pois Jesus Cristo é primícia na ressurreição, com esta promessa do corpo glorificado. E permanece a dupla natureza de Jesus Cristo. Isso também foi destacado, a sua dupla natureza, no Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia se apresentou a confissão de fé da Trindade. É um único Deus em três pessoas, um único Deus em três substâncias, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um único Deus, igualmente eternos, igualmente em poder. Essas três pessoas que formam um único Deus são eternas e têm a igualdade do poder. Portanto, se observa essa
unidade, essa comunhão intratrinitária entre as três pessoas da Trindade. O Concílio de Nicéia é um marco para formar a doutrina da Trindade, também expressa já ali a doutrina da pessoa de Cristo e já também expressa a divindade do Espírito de Deus, quando delimita a doutrina da Trindade. Outro concílio, o Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., foi necessário, haja vista que se precisava enfatizar novamente sobre a divindade do Espírito de Deus. Ele é Deus. Portanto, se reuniram no Concílio de Constantinopla em 381 para ressaltar uma questão de pneumatologia. No século VI, também foi necessária uma reunião no Concílio de Toledo, na Espanha, para tratar sobre pneumatologia, em que os pais latinos acrescentaram a cláusula filioque em latim, que significa e do filho. Portanto, se afirma que o Espírito de Deus provém do Pai e do Filho, segundo a cláusula filioque, apresentada no Concílio de Toledo no século VI, também tratando sobre a doutrina da Trindade e especificamente sobre a doutrina do Espírito Santo. No entanto, os pais gregos discordaram da cláusula filioque. Mas observamos que a doutrina da Trindade tem o seu marco com o Concílio de Nicéia em 325 d.C. São muitas as contribuições no período patrístico para a formação da doutrina da Trindade. Mas cabe ressaltar o papel de Tertuliano, apresentando a expressão trinitas para se referir à Trindade. Cabe ressaltar também a expressão persona que Tertuliano apresenta para se referir às três pessoas da Trindade. Também é importante ressaltar o papel deste teólogo trinitário, deste teólogo da Capadócia, Gregório de Nazianzo, que apresenta o termo, ele cunha o termo pericoreses para se referir à dupla natureza de Cristo. Há uma inter-relação na dupla natureza de Cristo, natureza humana e natureza divina, a partir do momento que Jesus Cristo encarna. Há então a pericoreses, a dupla natureza, a inter-relação entre essa dupla natureza. É Gregório de Nazianzo que cunha este termo pericoreses. E então, quando da formação da doutrina da Trindade, se pega este termo pericoreses aplicando também à doutrina da Trindade, para se referir que as três pessoas da Trindade apresentam uma inter-relação. A onisciência está presente eternamente no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. O que uma pessoa da Trindade sabe, a outra pessoa da Trindade também sabe. Todas as três pessoas têm onisciência. Todas as três pessoas têm os mesmos atributos, porque é um único Deus. Isso é explicado pela pericoreses, porque há uma inter-relação onde Deus Pai está, o Deus Filho está e o Deus Espírito Santo também está, pois é um único Deus. Então, este termo é um termo que o estudante de teologia deve memorizar e aprender. Haja vista que é um termo técnico, daquele que estuda essa ciência humana, teologia. Então, é importante ter em mente, quando se trata de doutrina da Trindade, o termo pericoreses.
há uma comunhão intratrinitária, há uma relação intratrinitária entre as três pessoas da Trindade. Essa é a contribuição de Gregório de Nazianzo. Quando ele se refere a Cristo, ele utiliza o termo pericoreses, que é também aplicado na doutrina da Trindade. Prosseguindo, vemos também a contribuição de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona contribui para muitas doutrinas. Doutrina da Trindade, doutrina do pecado original, entende-se que ele que forma essa doutrina do pecado original com base no que já está presente nas Escrituras Sagradas, na Epístola aos Romanos, por exemplo. Então, Agostinho ele cria essa doutrina do pecado original neste sentido. Ele também contribui para a doutrina da Igreja. Agostinho de Hipona também contribui com relação à compreensão de que a teologia é uma ciência. Outro ponto interessante é que Agostinho de Hipona também contribui para a hermenêutica bíblica, pois já no contexto do século IV, no contexto do século V, Agostinho de Hipona apresenta perspectivas, princípios hermenêuticos, reconhece o sentido literal das Escrituras Sagradas, mas exerce uma alegorização excessiva. Então, vemos que ele também contribui para a hermenêutica bíblica. Com relação à doutrina da Trindade, temos também a contribuição marcante de Agostinho de Hipona. Uma das obras principais que tratam sobre a doutrina da Trindade no período patrístico é a obra De Trinitate, de Agostinho de Hipona, em que ele demorou aproximadamente 16 anos para elaborar 15 livros que compõem essa única obra, a Trindade. A inauguração desta obra se dá em 399 a 419 d.C., século IV, século V, em que se apresenta esta obra no cenário europeu e no cenário, no contexto do Império Romano. Agostinho de Hipona identifica algo crucial com relação à reflexão teológica sobre a Trindade. A linguagem humana é insuficiente para explicar o mistério da Trindade em qualquer idioma. Haja vista que a Trindade, a análise sobre ela e a própria Trindade permanece um mistério. O que Deus nos tem revelado na revelação natural e na revelação escrita nas Escrituras Sagradas é o que Ele nos permitiu saber. Mas a Trindade permanece um mistério. Portanto, Agostinho ressalta em sua obra que há um problema de linguagem para se referir à Trindade, o que separa os pais gregos dos pais latinos no período patrístico no que concerne à doutrina da Trindade. É também um emprego da linguagem para se destacar as três pessoas que são o Deus Uno. Os pais gregos preferem se referir à substância, um único Deus em três substâncias, e os pais latinos preferem se referir à persona, único Deus em três pessoas. Bom, muito obrigada a todos. Por favor, curtam, compartilhem, comentem este vídeo. Estaremos encerrando esta parte da aula e daremos prosseguimento no próximo vídeo.